Olá, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu sou o portador e este é o canal O Cajado Divino, onde exploramos juntos as maravilhas da Palavra de Deus. Antes de mais nada, quero profetizar bênçãos e vitórias sobre você e sua família. Que este momento de aprendizado fortaleça sua fé e transforme sua caminhada espiritual. Hoje, vamos falar sobre um tema que mexe profundamente com nosso entendimento. Por que Jesus contava histórias? Quais os mistérios por trás das parábolas? Você sabia que há significados tão profundos nas parábolas que até hoje os estudiosos se dedicam a interpretá-las? Fique comigo até o final, pois a última curiosidade que vou revelar é a mais impactante de todas. Antes de continuar, quero convidar você a se inscrever no canal O Cajado Divino. Clique no botão de inscrever-se, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e comente aqui embaixo. Eu estou comprometido com a verdade, que é a Palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Vamos juntos espalhar a mensagem do Senhor. Agora, imagine o seguinte. Você está no meio de uma multidão à beira de um lago, ouvindo Jesus Cristo contar uma história. Ele fala sobre semeadores, pescadores e tesouros escondidos. Você pode até não entender tudo à primeira vista, mas algo dentro de você se agita. Por que ele falava assim? Qual era o propósito? As parábolas eram mais do que simples histórias. Elas eram chaves para abrir os corações e mentes das pessoas. Em Mateus capítulo 13, versículo 10, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: Porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Essa resposta de Jesus pode parecer enigmática, mas revela algo profundo. Ele usava as parábolas para ensinar, de forma que apenas os que estavam dispostos a buscar o reino com sinceridade pudessem entender. Era como separar o trigo do joio, uma mensagem acessível para os humildes, mas desafiadora para os de coração endurecido. Na época de Jesus, ensinar por meio de histórias era uma prática comum no Oriente Médio. As pessoas estavam acostumadas a aprender através de narrativas que conectavam verdades espirituais às situações cotidianas. Mas Jesus elevou essa prática a outro nível. Enquanto os mestres religiosos da época muitas vezes se limitavam a repetir a lei, Jesus usava as parábolas para revelar o caráter de Deus, os valores do reino dos céus e os desafios da vida cristã. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, ele não apenas ensina sobre o amor ao próximo, mas também confronta preconceitos culturais e religiosos. As parábolas de Jesus não eram apenas ilustrações, mas também convites. Ao ouvir uma parábola, o ouvinte era desafiado a se colocar na história e responder: quem sou eu nesta narrativa? Onde está o meu coração? Agora pense comigo, qual foi a última parábola de Jesus que tocou o seu coração? Talvez tenha sido a do filho pródigo, que fala sobre o amor e o perdão do pai. Ou talvez a do semeador, que nos faz refletir sobre o tipo de solo que somos para a palavra de Deus. Seja qual for a resposta, quero que você comente aqui. Qual é a sua parábola favorita e por quê? Esse é o momento de compartilhar e edificar uns aos outros. Na próxima parte, vamos mergulhar em algumas curiosidades fascinantes sobre as parábolas e descobrir como Jesus usava essas histórias para revelar o reino dos céus de maneira tão poderosa. Continue comigo e prepare-se para se surpreender. Amados irmãos, vamos continuar explorando as profundezas das parábolas de Jesus. Como vimos, ele não contava essas histórias por acaso. Cada parábola tinha um objetivo específico que ia muito além de entreter.
Elas traziam verdades eternas e desafiavam os ouvintes a uma transformação de vida. Agora, pense nisso, porque Jesus usava elementos tão simples e cotidianos em suas parábolas. Sementes, campos, redes de pesca, moedas e ovelhas são imagens comuns. Porém, quando ele falava, essas coisas ganhavam um significado celestial. Vamos entender o porquê disso. Jesus sabia que a verdadeira sabedoria divina não precisa ser complexa para ser poderosa. Ele usava elementos da vida diária porque queria que todos, desde camponeses até reis, pudessem entender sua mensagem. No entanto, havia um propósito maior. Essas histórias simples tornavam-se inesquecíveis. Por exemplo, na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9, Jesus descreve 4 tipos de solos: o caminho, o terreno pedregoso, o meio dos espinhos e a boa terra. Todos os que ouviam essa história conheciam bem a realidade do cultivo. Mas a profundidade estava na aplicação espiritual. O solo representava o coração humano e a semente era a palavra de Deus. Ao falar de algo tão cotidiano, Jesus garantia que suas palavras permanecessem gravadas na mente e no coração das pessoas. Imagine um agricultor, dias após ouvir essa parábola, observando sua lavoura. Certamente ele pensaria: sou eu um solo fértil para a palavra de Deus? Outro aspecto fascinante das parábolas de Jesus era o uso de paradoxos, afirmações, que parecem contraditórias, mas que escondem uma verdade profunda. Ele desafiava o senso comum para fazer os ouvintes pensarem além do óbvio. Veja a parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. O dono da vinha paga o mesmo salário aos trabalhadores que chegaram cedo e aos que chegaram no final do dia. Isso parecia injusto, mas Jesus usou essa história para mostrar que o reino dos céus não funciona como o mundo. A graça de Deus é abundante e está disponível a todos, independente do tempo ou esforço. Esses paradoxos quebravam as expectativas das pessoas e as levavam a refletir sobre a verdadeira natureza de Deus. As parábolas também funcionavam como um espelho. Quem ouvia as histórias era convidado a se enxergar nelas e tomar uma decisão. Pense na parábola do rico insensato, Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21. Jesus conta sobre um homem que acumulou riquezas, mas perdeu a alma porque não era rico para com Deus. Essa história é um alerta para todos nós. Onde estamos investindo nosso tempo e nossos recursos, estamos vivendo para acumular tesouros na terra ou no céu. Jesus não contava parábolas apenas para ensinar. Ele queria transformar vidas. Era como se cada história fosse um caminho para o coração do ouvinte, uma oportunidade de arrependimento e renovação. Queridos irmãos, qual parábola de Jesus mais desafiou você a mudar algo em sua vida? Quero ouvir sua experiência. Escreva nos comentários e compartilhe como essa mensagem impactou sua caminhada espiritual. Agora, convido você a continuar comigo, porque na próxima parte vamos desvendar alguns significados ocultos nas parábolas, que talvez você nunca tenha percebido. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo na sabedoria do Mestre. Amados irmãos, seguimos juntos em nossa jornada para desvendar os mistérios das parábolas de Jesus. Como já vimos, elas não eram apenas histórias, mas verdadeiros tesouros espirituais, ricos em significados e camadas de interpretação. Nesta parte, vamos explorar algumas parábolas mais a fundo e revelar significados ocultos que talvez tenham passado despercebidos. Você já se perguntou por que algumas pessoas entendem as parábolas e outras não? Em Marcos, capítulo 4, versículo 11, Jesus diz: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo é dito por parábolas.
Isso nos mostra que as parábolas não são apenas explicações, elas são convites à intimidade com Deus. Por exemplo, a parábola do tesouro escondido, Mateus capítulo 13, versículo 44, parece tão simples. Um homem encontra um tesouro num campo, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mas o que isso realmente significa? Esse tesouro representa o reino dos céus. Ele é tão valioso que merece qualquer sacrifício. O detalhe oculto aqui está na atitude do homem. Ele não hesita em abrir mão de tudo para adquirir o tesouro. Essa parábola nos desafia a perguntar: estamos dispostos a deixar tudo para seguir a Cristo? Outro segredo das parábolas é que elas podem ter mais de um significado. Pense na parábola da dracma perdida, Lucas capítulo 15, versículos 8 a 10. Uma mulher perde uma moeda de grande valor e faz de tudo para encontrá-la, celebrando quando a encontra. À primeira vista, vemos a mensagem sobre o amor de Deus, que busca cada pecador perdido. Mas existe outro significado poderoso. Essa moeda era parte do dote da mulher, simbolizando sua identidade e dignidade. Quando ela encontra a moeda, recupera também a honra e o propósito. Isso nos leva a refletir. Quantas vezes sentimos que perdemos nossa identidade em Deus? Mas como essa mulher, podemos buscar a restauração e celebrar a graça divina. Nem todas as parábolas de Jesus são de conforto. Algumas são advertências severas. A parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13, nos ensina sobre a importância de estarmos preparados para a vinda de Cristo. As 5 virgens prudentes tinham azeite suficiente para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 foram negligentes e ficaram de fora da festa. O azeite aqui simboliza a fé e a vigilância constante. Essa história é um chamado urgente. Estamos preparados para encontrar o Senhor? Estamos vivendo de forma que Ele nos encontre vigilantes? É impressionante como as parábolas de Jesus moldaram não apenas a fé cristã, mas também a cultura e a filosofia ao longo dos séculos. Grandes estudiosos como Agostinho e C.S. Lewis dedicaram reflexões profundas a essas histórias. Por exemplo, C.S. Lewis comparou o reino dos céus a um grande banquete, inspirado por parábolas como a das bodas. Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. Ele descreve o reino como algo que excede todas as nossas expectativas, um lugar de plenitude e alegria inimagináveis. E você, amado irmão, como tem se preparado para esse grande banquete celestial? Que tal fazermos juntos uma pausa para refletir? Se você tivesse que explicar uma parábola de Jesus para alguém que nunca a ouviu, qual escolheria? Escreva nos comentários e compartilhe sua visão. Lembre-se, você pode ser um instrumento de Deus para levar essa mensagem a outras pessoas. Na próxima parte, vamos concluir com uma revelação impactante sobre as parábolas e o plano de salvação de Deus. Não perca, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você entende as histórias de Jesus para sempre. Amados irmãos, chegamos à parte mais profunda de nossa reflexão sobre as parábolas de Jesus. Até aqui, vimos como elas revelam verdades eternas, desafiam nosso entendimento e nos convidam a viver uma vida de fé e vigilância. Agora, vamos explorar algo ainda mais extraordinário: o propósito final das parábolas e como elas apontam para o plano de salvação. Todas as parábolas de Jesus têm um fio condutor: revelar o coração de Deus para a humanidade. Pense na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Um jovem rebelde abandona o pai, gasta tudo o que tem e acaba sozinho e quebrantado. Quando decide voltar, esperando apenas um pouco de misericórdia, ele encontra algo muito maior:
um pai que o espera de braços abertos, com amor incondicional. Essa parábola é um retrato perfeito da graça de Deus. Ela nos ensina que não importa quão longe tenhamos ido, Deus sempre nos recebe quando voltamos a Ele. E mais, Jesus, ao contar essa história, estava revelando sua própria missão: buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Agora, imagine o impacto dessa mensagem na época de Jesus. Para os fariseus que viviam sob a lei, essa graça parecia absurda, mas para os pecadores e marginalizados, era a maior esperança que poderiam ouvir. Outro propósito fundamental das parábolas era apresentar o reino dos céus. Jesus descreveu esse reino como algo precioso e acessível, mas que exige entrega total. A parábola da grande rede, Mateus capítulo 13, versículos 47 a 50, fala de pescadores que lançam uma rede ao mar e recolhem peixes de toda espécie. Depois, eles separam os bons dos ruins. Essa história nos lembra que o reino de Deus é inclusivo. Todos são convidados a fazer parte. Mas também traz um alerta: haverá um tempo de separação, quando apenas aqueles que permaneceram fiéis estarão com o Senhor. Essas mensagens não apenas nos inspiram, mas também nos chamam à responsabilidade. Estamos vivendo como cidadãos do reino dos céus? Estamos preparados para o dia da colheita? Aqui está uma curiosidade que poucos percebem. A própria vida de Jesus é uma parábola viva. Ele é o semeador que veio lançar a palavra de Deus. Ele é o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a que se perdeu. Ele é o bom samaritano que resgata aquele que está ferido e à beira do caminho. Cada ato de Jesus na terra refletia o amor do Pai e revelava a essência do reino dos céus. Sua morte e ressurreição são a maior história já contada. Uma história de sacrifício e redenção que mudou o destino da humanidade. Amados irmãos, ao longo deste vídeo, exploramos os mistérios das parábolas de Jesus e descobrimos como elas nos apontam para o amor e a graça de Deus. Agora, a pergunta é: o que você fará com essa mensagem? Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, este é o momento. Ele está de braços abertos, assim como o pai do filho pródigo, esperando por você. Não adie essa decisão. Aceite Jesus como seu Salvador hoje e experimente a alegria de fazer parte do reino dos céus. E se você já é um seguidor de Cristo, quero encorajá-lo a viver as verdades das parábolas no seu dia a dia. Seja luz, seja sal e espalhe a mensagem do Evangelho onde quer que você vá. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu escolho viver os mistérios do reino dos céus. Quero agradecer por fazer parte dessa jornada e lembrar que, em cada parábola, Jesus nos dá um vislumbre do céu e nos convida a sermos participantes de sua glória. Inscreva-se no canal O Cajado Divino, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça, há mais 2 vídeos aqui na tela para você assistir. Eles continuam a revelar os mistérios da Palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém.